Ao vivo, tá, pessoal? Tô testando aqui pra ver qual é que encaixa. Vai dar certo. Perfeito. Pelo menos por enquanto, tá? Vamos lá, vamos ao que interessa, tá certo? Então, pessoal, eu dei essa entradazinha no ouro. Foi por volta das. Acho que eram umas 8 e pouco da noite. Foi antes de 9 horas da noite, tá? Como eu disse, eu utilizo FiMate. Essas marcações que vocês estão vendo, algumas coisas são da FiMate, né? Então aqui você tem o canal de abertura e o C1, que é da teoria do ciclo, né? Como eu disse, eu sei que vai ficar vago. Quem for ver essa live vai ficar, pô, mas o cara não explica nada. O foco é no operacional, tá? Se vocês tiverem interesse em aprender a estratégia, o criador da estratégia, que é o Marcelo Ferreira, tem um canal. Tem também outras pessoas que fazem vídeos falando sobre Firebase, tá? Então, meu foco é para a pessoa que ela já quer saber um operacional. Eu quero saber como é que funciona a operação no ouro no Forex, tá? Esse é meu foco aqui. Então, aqui eu tenho
meu compromisso é mais em explicar a entrada do que a estratégia, tá? Então eu fiz uma compra, tá? No 32,43 e outra no 32,45, tá? Eu tenho por estratégia fazer sempre duas compras. Eu espero fazer uma assim que eu fico positivo nela, que eu vejo uma confirmação daquele movimento que eu imaginei, aí eu vou e faço uma outra, tá? Por que isso? Porque para mim eu fico mais à vontade quando eu vejo que o gráfico ele já pega minha ordem e anda, tá? Isso é uma coisa minha. Aí se ele andasse contra, aí eu não faria outra compra. Por quê? Porque pela Firemate, se ele andasse contra, daria venda, tá? Então por isso que eu não, aqui no caso eu optei por fazer essas duas compras, mas é, é, não faria venda de sobre hipótese nenhuma. Onde é que eu teria uma venda para mim no ouro pela estratégia que eu estou compartilhando aqui com vocês? Pensar em venda no ouro, pessoal, só e somente só abaixo do 32,43. Eu diria até mais, 32,41. Abaixo do 32,41, aí você pode pensar sim em fazer uma operação de venda, tá? Daqui a alguns minutos, 38 minutos, vai abrir aí o mercado europeu. E o mercado europeu, ele vai com certeza dar uma chacoalhada aí, chacoalhada, vai chacoalhar, né? Para evitar, né, português falhar. Ele vai chacoalhar o mercado porque ontem, né, no caso é segunda-feira lá nos mercados, né? Mas para a gente foi na noite de domingo, nem a bolsa de Hong Kong nem a bolsa do Japão abriram, porque lá é feriado. O Japão, inclusive, é feriado amanhã também. Mas então, como elas não abriram, então quando abrir as bolsas europeias, tem uma tendência de elas ditarem o rumo. Normalmente elas já fazem isso. Mas, obviamente, se numa noite, depois de uma noite que teoricamente foi meio tranquilo e tudo mais, o mercado europeu ele tem uma tendência ainda mais forte. A gente tem hoje duas notícias. Eu não opero notícias, tá? Mas eu sempre falo que é importante você ter noção do que está acontecendo no mercado, né? Então hoje tem notícias importantes também. Então o mercado americano pode dar uma boa volatilidade, tá? O meu operacional, que coisa, não? Eu acabei de descobrir que meu fone tem um problema, né? Porque no caso eu estou usando o fone para falar com vocês, porém eu não tenho o retorno de áudio nele. E aí ele desliga só. Vou ter que depois descobrir como fazer isso, né? Que aí eu tô aqui conversando com vocês, para o fone ele não está sendo utilizado, sendo que eu estou usando aqui o microfone. Tá aparecendo aqui que tá funcionando de boa, tá? Então é uma situação que eu vou ter que resolver. Como eu disse, é a primeira live, a gente vai melhorando aos poucos, tá bom? Então vamos lá, explicando a tela, a minha tela aí, tá? Essa marcação preta, pessoal, é uma marcação do Marcelo Ferreira, que é o criador da estratégia FiMate. E por que, que eu boto ela da cor preta? Porque ela é uma marcação do gráfico semanal, tá? Então ela é uma região que ela tende a ser muito forte. Uma região forte. O que é uma região forte? É uma região que você tem comprador. Simples assim. Então, tipo, é uma região que tende o mercado cair, tocar nela e fazer um movimento forte de retorno, tá? Então, esse também foi um dos motivos de eu ter feito essa compra. Eu, há alguns anos, tenho feito uma confluência entre a Firemate e também Price Action, tá? Não é que eu opere Price Action, mas às vezes eu faço uma confluência para mim entrar um pouco antes. Foi o que eu fiz aí. Pela FiMate pura e seca, a entrada seria no 32,54. Mas eu entrei antes porque Price Action. Eu vi uma região muito forte de preço logo abaixo, então eu fui logo e fiz a compra. Por quê? Porque se ele se movesse contra mim, o meu stop estaria muito curto, entendeu? Abaixo do 32,34, naquele momento, seria venda.
entendeu? Agora já não é mais nem abaixo do 32, 34. Como ele se moveu para um canal mais de cima, e quem conhece a Firemate sabe o que eu estou querendo dizer, como ele está num canal mais em cima, então eu movo a zona neutra mais para cima e, consequentemente, eu vou ter uma entrada mais em cima também, tá? Então, nesse momento aí, é, é, onde ele está, se ele cai aqui do 32,41, por exemplo, é venda, não tem o que discutir, tá? Eu particularmente estou pensando se eu saio no dedo ou não, que ele está tendo muita dificuldade de romper essa região e, como eu disse, vai abrir o mercado europeu, né? E o mercado europeu ele tende a dominar, tá? Aí eu estou analisando, estou vendo como é que está essa situação aqui, a força compradora e força vendedora no momento é força de briga, não tem operação de compra e de venda. E se eu não tivesse comprado já, eu também não compraria aí nem venderia aí, porque ele está claramente ele não está conseguindo se mover, né? Você vê aí que ele está nessa região aí já o que? Nós estamos por M15, ele está nessa região aí praticamente há 2 horas, tá? Sem ir para frente nem ir para trás. Então, eu não teria interesse de fazer absolutamente nada aí, tá? É, continuando a explicação, né? Sobre a minha tela. Então, a linha preta é uma linha do semanal, a linha azul é uma linha do 15 minutos, é o 50% da distância entre duas linhas do semanal. O que que mostra essas linhas? Também força. Você vê que ele está tendo dificuldade de romper ela. Então, está mostrando o que? Região forte. Região que eu tenho vendedor aí, tá? Essas outras marcações aqui são da FiMate mesmo, né? Canal de referência e zona neutra, né? Aqui. Então eu tenho aqui o CA, que é o canal de referência, e a zona neutra, mais em cima, tá? CA aqui embaixo e a zona neutra. Zona neutra não. Zona neutra que é o C1, né? Teoria do ciclo e FiMate são basicamente a mesma coisa, só muda alguns detalhes. E é isso aí. Fiz minhas entradas. Aqui seria o take de um nível. Eu não quis pegar. Poderia ter pego aqui. Optei por não pegar, tá? Foi uma opção mesmo. Eu achei que ele iria. Confesso que eu não esperava que ele ia fazer tanto sofrimento assim, tá? Eu imaginei que ele fosse corrigir, mas que quando ele corrigisse ele fosse, né? Eu imaginei que ele ia fazer essa presepada que ele tá fazendo aí, tá? Tá dando bastante trabalho, tá certo? E meu take, pessoal, eu botei uma aqui no 32,84, 85 mais ou menos, e o outro está lá em cima, perto do 33, tá? Eu estou imaginando que essa semana ele vai fazer um movimento de correção, porque na semana passada ele caiu muito, entendeu? Então, como ele caiu muito, eu imagino que ele vai fazer um movimentozinho de subida. E se vai ser uma semana mesmo de compra ou venda, a gente não tem como saber hoje. Tem muita notícia para rolar durante a semana, muita coisa que afeta o desempenho do ouro. Mas para esses primeiros dias, a minha visão é que ele vai fazer uma correçãozinha um pouco mais lá em cima. E aí depois ele vai decidir se ele continua a subida do ouro, que está fazendo uma subida absolutamente incrível, ou se não, se ele pega uma porrada mesmo, de verdade, se essa correção vai ser uma correção mais profunda e o ouro vai vir para a região do 31 mais uma vez. Aí isso daí não, só bola de cristal, não dá para saber. A gente não faz esse tipo de previsão, tá? Essa vela aí veio com um gap de baixa ridículo, muito grande, tá? Para M15. Normalmente esses gaps grandes você tem em M2, M5. M1 tem até maiores, mas M2 e M5 é que tá esses gaps aí. Por M15 não é muito comum ter esses pulões não, tá? Mas é isso aí. Então a gente vai ficar. Vamos ver aí o que é que vai acontecer. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Sobre essas linhas, tá? Aqui eu tenho uma Fibonacci, tá? Eu tracei uma Fibonacci porque ele estava fazendo a queda e ele agora está subindo. Então eu queria ver como é que estava essa subida dele, tá? Eu vou até tirar ela porque já deu para me ter a noção que ele não conseguiu romper o 38, tá? Da Fibonacci. Então tá aí na briga dele aí, tá? Essa daqui é a VWAP, tá?
O que é essa VWAP, pessoal? A VWAP é uma linha que ela marca o preço médio do mercado, tá? Onde estão compradores, onde estão vendedores, tá certo? Como assim? Quando o preço está acima da VWAP, quando ele está, como vocês estão vendo nessas velas aqui, que ele veio, tentou tocar aqui, tentou passar a VWAP e voltou, indica, não quer dizer que é absoluto, nada é absoluto, mas indica que está havendo mais força compradora do que vendedora, tá? É uma indicação, tá? Não quer dizer que, por exemplo, ele não possa despencar daí, tá bom? Mas esse é o papel da VWAP. Assim como se ele rompe para baixo, ele mostra força vendedora. Significa dizer que o preço médio do big player, dos grandes operadores do mercado, ele está abaixo dessa região. Então ele tende realmente a fazer uma descida. Tende. Né? Aqui também eu uso as médias, tá? No meu operacional, as médias, elas não são para entrada, elas são apenas para confluência, para me ter uma noção. Mas eu não faço muito análise de média, tá? Não tiro também, eu não vejo problema de ver esse monte de figuras no gráfico, então eu deixo aí, gosto de ver e tal. Mas eu não vou, tipo, ele não está conseguindo romper as médias, eu vou vender. Não, não faço esse tipo de operação, não é meu operacional de jeito nenhum, tá certo? Mas eu uso a média de 6, a média de 20 e a média de 200, simples mesmo. Não é média ponderada também, média simples mesmo, tá? E basicamente é isso. Eu já estou aqui no 0 a 0, né? Porque pela FiMate, a partir do momento que ele rompeu ali essa região, eu poderia botar já no 0 a 0. O 0 a 0 seria aqui, tá? Se eu tivesse botado no 0 a 0 aqui, eu já teria sido retirado no 0 a 0. Mas eu optei por não botar ali, porque como eu tinha pego mais embaixo, eu disse não, eu vou botar então um 0 a 0 de verdade lá embaixo onde eu peguei, né? Porque aí se ele for lá, eu já faço é vender, tá? Aí aqui, se ele vier aqui pegar meus stops, pessoal, é venda, tá? Eu acho até que não vou nem deixar ele pegar meus stops. Se ele vier para dentro do C1 de novo, eu acho que eu já calo fora da operação. Por quê? Porque se ele vier para dentro do C1 e voltar, eu já tenho uma compra, entendeu? Para fazer. E se ele vier para dentro do C1 e continuar descendo, eu já vou ficar esperando a venda. Então não tenho porquê esperar ele me tirar no 0 a 0 se eu estou vendo que ele tentou subir, não conseguiu, e agora ele está tentando novamente enfrentar a região do 32,50. Vamos ter que descobrir como é que muda essa configuração do nosso querido fone para poder ele não ficar desligando quando eu estou usando o fone de ouvido, né? Não faz sentido eu botar uma música aqui só para isso. Até tem umas músicas aí que não tem direito autoral e tal, mas não vou nem tentar botar isso hoje, que como eu disse, vocês viram, tá o maior improviso possível e imaginável. Então, vamos lá, tá? Só deixando claro, conta real, conta ao vivo, tá, pessoal? Tô operando mesmo. Meu capital, isso não é mesa proprietária. Capital baixo também, tá? Não tenho grandes recursos, então minhas entradas não são com valores altos, tá? Então, eu diria que esse canal ele é muito legal para aquela pessoa que quer ver realmente operações reais de pessoas reais que estão com seu capital, botando ele em risco, entendeu? Isso daqui envolve risco, tá? Eu opero, por exemplo, pela Rantec e a Rantec deixa bem claro no site dela quando você vai logar que a maior parte das pessoas perde dinheiro com day trade, tá? Eu já perdi muito dinheiro com day trade no início, pela afobação, pelo emocional, pelo não gerenciamento da banca, tá? Então, assim, a minha visão é sempre de deixar bem claro para vocês, por isso que eu botei essa mensagem lá em cima, e eu sempre vou falar em todos os vídeos, eu não estou aqui sugerindo entrada, não estou dizendo para ninguém compre aqui, porque eu preciso ser responsável, né? E eu não tenho como assumir responsabilidade pelos recursos de ninguém, tá? Então eu não vou chegar para uma pessoa e mandar ela comprar e compra que você vai ganhar dinheiro, porque eu não tenho como saber, tá?
Eu estou aqui arriscando meu capital, ele pode ir lá onde eu estou imaginando e eu vou sair super feliz, ou ele pode voltar daí e eu não ganhar nada, e pode ser que ele também não desça e fique consolidado aí, tá, pessoal? E aí eu não vou poder fazer operação nenhuma. Então, assim, é preciso ter o emocional para lidar com o mercado, isso não é fácil, porque a maioria das pessoas vendem que é fácil, que você, não, vai lá, clica lá, compra lá, segue minha estratégia e tu vai ficar rico. Isso não é verdade, tá? Não é assim que funciona. Precisa de tempo, você precisa de gerenciamento e precisa de tempo, tá? Tempo de tela, de gráfico, tá? Então assim, olhar o que eu estou fazendo é extremamente importante. Eu até aconselho que quando vocês vierem assistir aqui esses vídeos, né? Porque não vai ser ao vivo aqui, mas quando vocês vieram ver esse vídeo daqui a não sei quantos anos, que vocês não estejam operando, tá? Não, vou lá ver o que foi que ele viu naquele dia, entendeu? Para me entender como é que funciona o mercado, por que que ele fez aquela entrada, tá? Não vou dar também explicações muito técnicas aqui, porque a verdade é que, como eu disse, o foco do canal é mostrar a operação, é mostrar o negócio acontecendo, tá? Mas assim, lógico que no futuro, uma pessoa me mandar uma mensagem, querer trocar uma ideia, a gente pode conversar, tá? Sem custo, tá, pessoal? Não vou cobrar R$ 1, não tem grupo aqui no canal, ainda nem pode, né? Criar a questão de membros. Pode ser que membros no futuro, o canal crescendo, eu faça algo do tipo. Mas nada de vender curso, nada de vender mentoria, nada do tipo, tá? Aqui o objetivo é mostrar minhas operações e ver se o conhecimento que a pessoa vai pegar vendo o gráfico, mais do que o que eu vou falar, é vendo o negócio acontecer, vai ser útil para ela entender. Ah, então normalmente o ouro se movimenta dessa forma. E um grande exemplo vocês já estão tendo aqui nessa primeira aula, tá? Você vê que ele fez o rompimento aqui, tá? Deixa eu habilitar aqui, deixa eu ver se eu consigo, cara. Não sei nem como é que vai funcionar essa ferramenta aqui, o Point Fix aqui, que vamos ver como é que ele funciona aqui vamos lá. Então, ó, você vê que ele fez aqui, ó, o rompimento, tá? Ele rompeu aqui para cima e aqui é, 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 ele vai aqui no take da gente de um nível e em seguida ele volta e dá esse arrepio todo aqui. Ele já tocou 4 vezes, quatro só nessas velas, se contar com essas duas, 6 vezes ele já veio aqui nessa região, entendeu? Então tá brigando muito, tá? Então assim, você vê esse movimento do ouro, por que, que eu não saí aqui? Porque ele tem esse costume de fazer isso, vir aqui, estopar a galera, entendeu? E depois ir sozinho, tá? O ouro tem muito esse costume. Ah, ele vai fazer isso hoje? Não sei. Pode ser que não. Pode ser que ele não rompa mais o 3263, né? E aí ele despenque, tá? Porque é assim que funciona. Vocês estão vendo essa vela aqui, tá? É o maior exemplo disso. Ele até rompeu, mas ele não conseguiu se manter aqui, ó. Ó a vela que deu de venda aqui, tá? O mesmo pode acontecer aqui. Se ele não fizer o rompimento aqui do 3263, não se surpreenda se em uma vela ele já vier para cá, para baixo do 3253, tá? Isso é padrão ouro, tá? Ele faz isso demais. Então foque nisso, em ver a tela, em reconhecer os padrões, tá? Ter noção do que tá acontecendo e principalmente, se vocês quiserem botar nos comentários, tirar alguma dúvida, a gente pode conversar. Como eu disse, nada muito técnico. O objetivo é mais falar sobre operacional mesmo. Mas assim, ter muito cuidado, pessoal, se você está operando o ouro, tá? O ouro ele é um ativo fantástico, ele tem uma volatilidade altíssima. Desde o domingo até a sexta tarde, ele tem muita volatilidade, mas muito cuidado porque ele é arisco, tá? Ele é arisco. Eu já tive derrotas no ouro que me deixaram assim bastante mal, tá? No início, quando você não tem o costume, quando você ainda tem aquela crença que as pessoas te vendem de que aqui é um caixa eletrônico, não, vou bem ali sacar ali 100 dólares, tá? Quando você está nessa fase, olha que o ouro ele é bastante punitivo, tá? Se você dá uma entrada fora do gerenciamento,
desculpa, a chance de você pegar uma porrada grandiosa é gigantesca, tá bom? Gigantesca mesmo, tá? Isso aí. As lives, pessoal, eu botei aqui que vai ser às 9h30, tá? Eu acho que eu vou entrar sempre um pouco antes disso, tá? Às 9 horas. E eu pretendo fazer também durante o dia, tá? Pretendo, na verdade, meu plano original era deixar a live aberta o tempo inteiro, tá? Mas aí eu acho que talvez nesse início eu não vá fazer isso. Até porque, como eu disse, eu estou aprendendo, pessoal. Essa primeira live que eu abro na minha vida. Olha essa questão do microfone aqui. Eu nunca imaginei que ele tinha esse problema aqui. Porque eu sei que ele desliga quando ele está inativo, mas eu nunca imaginei que o microfone dele não fosse considerado, né, na equação. Eu imaginei que se eu estou falando pelo microfone, ele iria entender que não era para fazer, para desligar, né? Então tem muita coisa que eu ainda vou aprender, eu vou deixar para quando eu tiver mais, o manuseio tiver mais bacana, aí eu vou e vou colocar outras coisas aí, mas deixar mais tempo e tal, fazer umas outras coisas. Por enquanto o foco mesmo é só mostrar a operação. Vai ter um parceiro meu também, meu primo, que opera comigo. Também aguardou ontem à noite até tarde para ver se eu conseguia fazer a live. Tava tendo dificuldade no OBS, na configuração, viu? E vamos ver aí. Ele tá querendo ir, tá fazendo aquela tentativa que eu falei, né? Ele precisa tentar e precisa romper o 3263 e ir embora, tá? Fazer máxima. Ele não tem mais o que corrigir aí. Ele já corrigiu, tá? E aí, se ele não romper aí, ele não vai mais corrigir. Ele vai vir lá no fundo, tá? Onde é o fundo? Ele pode vir tanto no 3240, como ele pode vir no 3234, como ele pode cair mesmo já para a faixa dos 31, tá? Então, resumindo, se ele não romper aí, não tem operação mais de compra nesse momento no ouro, tá? Todas as análises que eu faço, pessoal, é baseado nesse momento, né? Então, só para deixar isso também bastante claro, tá? O tempo de live, vão ser lives longas, porque eu pretendo deixar a live o máximo de tempo que eu aguentar. Se eu aguentar 3 horas de live eu faço, se eu aguentar 4 horas de live eu faço, porque como eu disse, o objetivo é que no canal as pessoas vejam é, o mercado, né? O mercado de fato, tá? Eu quero que as pessoas vejam o mercado de fato. É, vou dar vou deixar bastante tempo para as pessoas poderem ver os movimentos, tipo, 8 horas da noite, como o mercado se comporta, 9 horas da noite, o que é que ele faz normalmente. Essa é a minha ideia, tá bom? Essa operação hoje, por exemplo, nós já estamos beirando aqui às 4 horas da manhã, tá? Então vamos ver como vai ficar. Pegando aí uma porradinha aí na vela de M15. Ele precisa romper, pessoal, viu? Ele tem que fazer o rompimento, ele pegar a porrada aí é bem ruim, tá? É um indicativo de que ele não está tendo força de voltar para uma região que ele já esteve. Então ele já esteve aí mais cedo, como vocês estão vendo na tela. Ele está tentando voltar. Quem está tentando voltar? Os compradores, né? O mercado ele é uma batalha entre compradores e vendedores. Entendeu? E por que esses compradores estão levando o preço mais para cima? Aí tem vários fatores que não cabe nem aqui a gente ficar especulando, mas existem pessoas que têm interesses, né, do preço do ouro subir, por exemplo. Tá? E aí essas pessoas vão lá, nós estamos falando de pessoas, mas na verdade são bancos centrais de países, por exemplo. Muito foi falado na última semana que essa super alta do ouro se deu por causa de vários bancos centrais de vários países asiáticos que, em virtude das tarifas do Donald Trump, eles foram lá e quiseram aumentar suas reservas de ouro, tá?
Então, quem faz esses movimentos, pessoal, são grandes instituições, grandes bancos, grandes players, né, que podem estar com interesse de fazer o preço subir. E ao mesmo tempo, vai ter outros players que podem chegar e dizer: não, gente, eu não tenho interesse no preço aqui, entendeu? E aí eles vão e aumentam a oferta do produto para poder esse produto cair. Até mesmo manipulação de notícias pode acontecer. Você tem aí toda essa situação do Donald Trump aí, que o pessoal fala que algumas pessoas podem ter se beneficiado de alguns dos comentários que ele andou fazendo. Então é todo um jogo que existe por trás que pra gente aqui não é o importante. O importante é a realidade. É para onde o gráfico vai, tá? Isso você tem que entender. 90% dos traders ele sempre vai fazer, e às vezes eu faço também, é normal. Aquele comentário, eu acho que vai fazer isso. Eu acho que ele vai subir, eu acho que ele vai cair. Tudo bem, eu acho que ainda hoje eu faço, mais como uma figura de linguagem, né? Às vezes você fala dessa forma. Mas a realidade é que o trader, ele precisa ser um cara da realidade. Não é eu acho que ele vai fazer isso. Ele fez isso, então eu vou entrar com ele porque ele está me dizendo que ele vai fazer mais. Né? É mais ou menos assim a operação. Porque se você for nessa aqui, eu acho que ele vai subir, eu acho que ele vai cair, eu acho que ele vai subir. Entendeu? Mas eu não vou ficar na operação, nem vou comprar aí de novo, porque eu acho que ele vai subir. Porque se eu fizer isso, aí eu tô absolutamente fora de mim, digamos assim, tá? Então não faz sentido, tá certo? Como eu disse, ele não rompeu essa região do 3263, tá? Pela vela de M15. Nós temos aqui uma vela de H1 sendo formada, né? Essa vela de H1, ela faltam 11 minutos. Se ela vira vermelha, gente, vira um pullback lindo de venda, tá? Então, assim, é, é, esses tempos gráficos maiores, apesar de eu não operá-los, mas a gente precisa ter muita noção deles, porque eles te passam informações, tá? Então, por H1, se ele não sobe daqui, se ele volta, o meu sentimento nessa operação, ele fica muito mais vendedor do que comprador, tá? É isso que eu estou passando para vocês. Sentimento, não estou dizendo que eu vou clicar ou não, tá? No caso, clicar sair da operação, né? Porque comprar eu não vou mais comprar aí, não faz sentido. Então, o sentimento da operação por H1, por H4, ele vai te dando alguns alertas, né? Não só por tempos gráficos menores. Eu agora estou em M5 para me ver mais rápido. Por quê? Em M5 as coisas tendem a acontecer mais rápido, tá? O que, é que eu quero dizer com isso? A vela de M5 ela pode estar deixando vários pavis aí e na de M15 ainda nem terminou. E aí eu fico naquela de, eu tô esperando ele romper, mas por M5 ele já me mostrou que não vai romper, entendeu? Então o M5 ele te ajuda nisso. O H1 e o H4 eles já são mais para você ter uma visão de médio e longo prazo. Então, nas próximas horas, o que eu imagino que vai acontecer, entendeu? É mais ou menos essa visão. E aí o meu interesse nesse momento dele romper o 3263 é pela questão da confiança do trade, né? Porque quando ele rompendo o 3263 e indo buscar lá em cima o 3270 novamente, eu ganho espaço para a abertura do mercado europeu. E o que espaço é esse? Porque se ele for lá no 32,70 nos próximos 10 minutos antes do mercado europeu, e por acaso o mercado europeu for vendedor, quando eu perceber esse movimento de venda com alto volume no mercado, eu vou pegar o meu e vou cair fora e vou deixar o trade para outro dia, tá? Essa operação não vai até onde eu imaginei, entendeu? É assim que funciona o meu operacional, tá? Eu não sou um cara de take ou stop. Eu vou segurar o trade, se ele não for no meu take, ele vai no meu stop. Eu não faço isso, tá? Porque eu acho que, na minha visão,
não há sentido lógico de você fazer isso se você tem muitas confirmações de que o trade não irá lá, entendeu? Se na minha análise, naquele momento, é baseado naquilo que é o meu operacional, lógico, né? Tá me dizendo que ele não deve chegar lá e eu já estando positivo, eu não vejo sentido de eu pegar e aceitar um 0 a 0 se eu vi aquilo dali com clareza, né? Nesse momento, por exemplo, eu ainda não estou vendo, por isso que eu não saí. Mas eu vendo com clareza, eu não vou segurar o trade. Não há sentido nisso. Sair no 0 a 0 só para ficar de fobão na internet. Ah, eu sou take a stop, né? Não sou, pessoal. Sou um cara comum que estou no mercado há muito tempo, que já pegou muito fumo. E aqui na minha região, fumo quer dizer porrada, tá? Tô falando na internet, né, a primeira vez, e aí eu tenho que tomar cuidado com os regionalismos, né, digamos assim. Então, minha visão é essa, tá? Eu não vou ficar aceitar um 0 a 0 se eu tenho a oportunidade de pegar algo, entendeu? Eu vou pego ali, deixo ele fazer o movimento que ele quer, tá? Nesse momento eu não tenho um pensamento de vender, então se ele cair, eu vou cair fora e vou deixar ele cair, tá? Até ele chegar na posição que eu penso que ele vai que é venda, ou ele retornar para uma compra e aí eu pego de novo, tá? É assim que funciona. Faltando aí 8 minutos para a abertura do mercado europeu. Nossa, que amanhã eu vou ter muita coisa para organizar para essa live de amanhã. Primeiramente, ver essa questão do microfone aqui. Eu vou fazer uma gambiarra aqui hoje, tá, pessoal? Só para não ficar desligando o meu microfone, eu vou botar uma música aqui sem direitos autorais. Deixa eu ver aqui. Bem baixinho. Pronto. Tá bem baixinho aqui. Essa música é muito boa. Hold me close till I get up. 99,9% Time is barely on our dos vídeos. side. Mas como eu I disse, don't wanna waste what's o objetivo left. só mesmo não The desligar storms meu we chase are microfone, leading us, tá? and love is all we'll ever Tô trust. baixo, né? Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my Isso shadow aí. turns to sun rays. And Dá uma olhada aqui como é que tá a live. through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Engraçado, né? De vez em quando ele mostra a minha área de trabalho, eu não sei porquê também. Depois eu vou tentar descobrir. Pessoal, para quem vier no futuro, né? Por gentileza, puder curtir o nosso vídeo, puder se inscrever no canal, tá? Eu vou agradecer muito. Né? Primeira live no canal, estamos com um recorde de 0 pessoas assistindo. E é um vídeo que o objetivo dele vai ser ficar para a posterioridade. Está querendo fazer o rompimento aí, estamos aí olhando por M5. Vamos ver como é que termina essa vela e lembrando que após essa vela de M5, abertura do mercado europeu, e o mercado europeu vai dizer para onde ele vai. E aí a gente não vai brigar com o mercado europeu. Para onde ele disser que ele vai, a gente vai respeitar.
consegui me ouvir. Nem consegui me ouvir. Consegui. Beleza, então o áudiozinho tá de boa, pelo menos o microfone está funcionando de boa. Não sei se a qualidade do microfone é boa também, eu não testei nada disso, mas se não for, a gente vai evoluindo com o tempo. Como eu falei, pessoal, durante muito tempo eu fiquei planejando, vou fazer isso, vou comprar, andei pesquisando microfone, o da Fifine é bom, o HyperX e tal. Eu disse, pô, cara, vou ficar nessa daí, nunca que eu abro essa live, entendeu? Eu vou começar e depois que eu começar eu vejo como é que eu vou andar, tá? E é isso que eu estou fazendo aqui agora, né? Acho que o primeiro passo é o mais importante. Para quem tiver ficado com a curiosidade, né, como eu disse, pela Fimate, né, pegando por M15 aqui, a entrada seria, vou pegar por M5 mesmo, a entrada seria aqui, após essa linha, né? Então, tipo, o cara poderia ter entrado aqui, ó, né? Vou tirar isso daqui. O cara poderia ter entrado aqui, no rompimento aqui, ó, rompeu aqui, sair daqui, e quando ele voltou, entrava de novo, ó, estaria ganhando 2 vezes. É verdade, né? Mas a gente está olhando o gráfico no futuro, olhando o que ele fez no passado, né? Existia a possibilidade também da pessoa sair aqui, ele voltar só até aqui, bater, replicar e subir, né? Então, poderia bater e subir. Então, não dá para saber essas coisas, tá? Nós estamos olhando o passado, tá? Então, tem que sempre ter esse cuidado quando vocês estiverem analisando vídeos. Porque analisar o passado, pessoal, é relativamente fácil, né? Você tendo um pouco de noção, você consegue. A questão é você tomar decisões baseadas no que ainda está por vir. Tipo, ele vai abrir o mercado europeu, ele vai embora? Ou ele vai abrir o mercado europeu, vai consolidar aí? Ou ele vai abrir o mercado europeu, vai cair? São as 3 possibilidades que há, tá? E esse é um grande desafio do trader. Ele tem que saber a hora dele parar de pensar, entendeu? E deixar acontecer o que tem que acontecer. Isso daqui, pessoal, não está no nosso controle. Por isso que eu falo, vou repetir umas 500 vezes em todas as lives. O trade envolve risco, tá? Se você coloca seu dinheiro nisso daqui, você tem que saber que existe sim a possibilidade de você perder o seu dinheiro. Então, por favor, tome muito cuidado. Quem estiver planejando começar, estiver assistindo esse vídeo no futuro, cara, eu estou pensando em começar, vou botar aqui uma banca e tal. Saiba disso, você tem que operar com o máximo de responsabilidade, com um gerenciamento bem rígido, porque senão você vai começar a fazer bobagem, você vai perder muito dinheiro e o seu emocional ele vai pro espaço, tá? E eu posso atestar isso, porque como eu disse, eu perdi muito dinheiro já com trade. E o que foi que eu fiz? Eu simplesmente mudei a minha maneira de pensar, tá? Pessoal, se ele derreter, eu vou cair fora, tá? Não vou segurar esse trade aí, não. Tá? Já já a gente volta nessa história da mentalidade do trade aqui. Vamos ver aqui o que é que ele vai fazer. Ele no final pegou uma porrada muito forte, tá? Por M15. A gente tá por M5, mas eu sei que foi por M15 também, porque essa era a vela que encerrava por M15, tá? Muita força de venda, tá, pessoal? Aquilo que eu falei que poderia ter essa muita força de venda, tá? Pessoal, aqui eu vou pegar aqui minhas operações e cair fora, tá? Porque essa força de venda aí tá muito grande. Ele tá pegando uma porradinha aí, mas ele tá com muita força de venda, muito volume de venda. O mercado asiático aparentemente começou com uma força de venda muito grande, tá?
E aí eu não quero também, como eu falei, ficar nessa operação, um sofrimento. Por M15, se você olhar, ele está fazendo um topo mais baixo, ele não rompeu a região lá, tá? Então nesse momento aqui tá difícil de segurar. Eu tô segurando aqui mesmo pelo fato da minha entrada estar muito distante, né? Então, se minha entrada estivesse aqui, eu já teria caído fora, tá? Porque ele pode aqui, nessa tentativa de romper a média de 20, explodir, cara. Fazer uma vela mesmo assim, gigantesca para baixo, tá? Não é nenhum absurdo, não. E quando ele faz isso, cara, muitas vezes, se o cara tá aqui, o cara pode não conseguir nem sair no 0 a 0, tá? Isso é uma outra coisa que eu aprendi a duras penas. Por mais que minha posição aqui esteja no 0 a 0, mas se ela tivesse por aqui e ele der uma vela, aquelas velas que explodem mesmo, que vão com muita força, não dá tempo da operação de saída ser realizada na posição que você colocou. E aí você acaba, muitas vezes, perdendo mesmo estando posicionado positivo, tá? Estando posicionado no 0 a 0. Então tem esse detalhe aí, tá? Então, como eu tô muito distante, eu tô aqui olhando para ver o que ele vai fazer. Mas se ele espocar para baixo da média de 20 para cá para ver o up, amigão, vai ser difícil segurar esse negócio, tá? Muita força de venda, tá?
usar essa operação aqui é o seguinte. Agora, nesse momento aí já daria para sair, tá? Muito movimento vendedor, não tá aparecendo força compradora de forma alguma. Mas como ele teve uma tentativa de cair aqui, que ele deixou 6 pavis para baixo aqui por M5, tentando passar a VWAP, eu tô tendendo a esperar o que ele vai fazer na VWAP, tá? No momento é o meu pensamento, tá? Isso olhando aqui por M5, tá? Mas por M15 também, você vê que ele tocou várias vezes aqui, ó, ele não conseguiu cair da VWAP, tá? Então esse é o pensamento desse momento, tá? De ver se ele vai romper a VWAP. Se ele romper a VWAP, não há sentido, aquela história que eu falei. Não há por que eu esperar para sair no 0 a 0, porque se ele romper a VWAP pós a abertura do mercado europeu, significa dizer força vendedora grande. Então ele vai desenvolver essa venda, tá? E aí eu já vou pensar em vender aqui, tá? Mais ou menos aqui no 43, 41, eu penso já em fazer venda, tá? Então não há por que ficar no trade se ele romper a VWAP nesse momento, porque como eu falei antes, não há correção abaixo da VWAP aí, tá? Abaixo da VWAP ele vai estar fazendo fundo mais fundo, então não é mais correção, entendeu? E se você for olhar aqui por M15 para ele ir na VWAP, olha o tamanho da vela que teria que ser para ele romper a VWAP. Então assim, é muita força vendedora para você ficar esperando vir de algum lugar uma força compradora, tá? Então, a meu ver, não há sentido lógico nenhum em segurar se ele vencer a região da VWAP. Tá? Venceu a VWAP é cair fora do trade, pegar o que ele lhe deu e se preparar para o próximo movimento, tá? E é exatamente isso, tá, pessoal? Se preparar para o próximo movimento. Você não precisa, eu não vou vender aí também, entendeu? Porque não faz sentido, tá? Você tem que esperar ele fazer o movimento dele, mostrar o que ele vai fazer, entendeu? Ver qual é a entrada, como eu disse, meu padrão de entrada é a FiMate, tá? Então, tipo, venda pela FiMate você poderia fazer abaixo do 32,53, tá? Só que eu não opero só FiMate, por isso eu não entraria abaixo do 32,53. Mas quem opera só FiMate por IC, abaixo aqui do 32,53 já teria uma venda aí para fazer, porque ele estava aqui nessa região entre o 70 e o 62 e ele caiu para essa região entre o 62 e o 53. Então se ele vier para baixo daqui, é a famosa queda de 2 níveis, né? Canal de referência, zona neutra. Aí é, como diz o Marcelo Ferreira, né? Couro do gato, né? Vamos ver aí, houve uma velazinha de rejeição lá da região, porém, como eu falei, ele precisa ir para cima do 32,63, né? É acima do 32,63 que ele mostra força vendedora, ou força compradora, tá? Abaixo do 32,63, por esse cenário que a gente está vendo aqui, abaixo do 32,63 é força vendedora, aí já não é legal. Sônia começando a pegar. Quanto tempo a gente tá de live já? Mais de 1 hora de live. Hoje eu vou segurar um pouco menos a live, tá? Vou deixar ela mais curta. Porque, como eu disse, é a primeira, tá com esse problema do microfone aqui que ele fica apagando. Eu tive que botar uma música aí que não tem direitos autorais para poder não ficar desligando e tal. Primeira live e tudo mais, eu vou dar uma segurada. Mas eu quero pelo menos que ele deixe. Que ele tome a decisão dele, né? Que decisão é essa, Eduardo? É a decisão de para onde o ouro vai
durante o período de operação do mercado europeu, tá? Então, durante o período de operação do mercado europeu, o ouro vai fazer um movimento. Se vai ser comprador, se vai ser vendedor, a gente vai descobrir. Mas ele vai fazer um movimento. Então eu queria ver se pelo menos durante essa live ele faz esse movimento, né? E que aí seria bem didático, né? Se ele for para cima, então ficaria a primeira live bastante didática de mostrar um movimento que o Marcelo Ferreira inclusive fala que o ouro faz muito, né? Que é esse de você botar no 0 a 0, ele vir, pega teu stop e depois ele vai, né? Então vamos ver se ele irá mesmo, né? Se ele irá mesmo, senão vamos ver para onde ele irá. O que é que para mim vai configurar uma consolidação, tá? Só para ficar claro isso. Se ele for no 32,70, bater e voltar. Aí para mim ele vai estar mostrando que ele na verdade está dentro de uma consolidação entre o 32,70 e o 32,53, tá? E aí, pessoal, se ele consolidar aí, pelo menos na estratégia que eu opero, não há operações, tá? Eu até tenho uma estratégia que eu uso para mercado consolidado, mas é quando o mercado está consolidado e ele não me deu entrada e eu tô 0 a 0, tá? Aí eu não quero ficar ali no 0 a 0, quero ganhar alguma coisa e tal, eu vou lá e faço. Mas é uma estratégia mesmo já para cenários alternativos, tá? Esse daqui ele já me deu entrada, ele já andou, ele já tá me pagando, tá? Aí eu tô do trade porque eu quero que ele vá numa outra região ali que vai me pagar mais, mas ele já está me pagando, então eu não tenho por que enfrentar sair do 0 a 0 aqui. Eu tentar fazer com que ele vá no lugar se ele não quer ir. Eu não compro ouro, eu não sou um grande investidor, eu não tenho como fazer isso, pessoal. Eu fiz muito. Quem estiver começando vai ser reconhecido isso daí. Você tá numa operação e você ficar torcendo. Vai, sobe, sobe, sobe. Não adianta, tá, pessoal? Lógico que pensamento positivo é importante para tudo na vida, mas o mercado ele vai para onde ele quer, tá? Por mais que eu queira que ele suba, eu quero que ele suba, né? Pra me pagar lá, mas ele vai para onde ele quer. Óbvio, né? Tô falando muita coisa óbvia hoje, tá, pessoal? Tudo bem, mas me dê uma folga, por favor. É a primeira live que eu faço. Tô aprendendo ainda como me portar na frente das câmeras, né? Você viu que olho muito pouco para a câmera, porque aqui em cima eu tenho um monitor que é onde está o meu gráfico e aqui embaixo eu tô com as coisas da live, né? Então eu acabo olhando para cá e muito pouco para cá, mas perdoe. Porradaça que ele pegou aí, tentou subir, não conseguiu, ainda pegou uma porradaça por M5, deixou pavio gigantesco para cima, tá? Por M15 ele fechou vermelho ainda, tá? Não conseguiu cair, mas também não conseguiu subir. Então a primeira vela do mercado europeu foi uma vela de indecisão. Ele ainda não disse a que veio, tá? Teve muito volume vendedor no início, em seguida os compradores foram lá e seguraram, mas aí a gente agora vai ver se nessa próxima vela ele vai definir para que lado ele vai. Se ele não for para lugar nenhum, pessoal, eu vou encerrar a live no final dessa vela, tá? Obviamente são 4h30 da manhã, eu tenho compromissos, pode não parecer, mas eu tenho compromissos amanhã de manhã, então não há muito sentido de como é que posso dizer? Não há muito sentido de ficar no trade
ir na live aqui se ele não for na agora, né? Porque existe essa possibilidade, tá? Ele pode ficar aí rodando, trocando vela, até chegar um momento que vai vir alguém e vai fazer uma jogada e aí sim ele vai tomar o rumo dele, tá? Então vamos ver esta vela por M15. No caso vão ser 3 velas de M5, tá? Mais uma vez explicando por que eu estou em M5 nesse momento, é porque por M5 eu consigo ver as coisas antes, tá? Delas acontecerem. Por exemplo, por M5 ele está realmente tendo dificuldade de subir, mas se você olhar por M5 ele está deixando aqui, ó, vários pavis na parte de baixo, tá? Mostrando que essa região aqui ela tem compradores. Nesse momento ela tem compradores, tá? Isso daqui quer dizer que eu posso comprar? Não, que ele pode dar uma vela despencando aí e acabou. Que aí os compradores vão ter vencido essa batalha. Mas é um indicativo, tá? É um indicativo, é algo que você analisa para ficar no trade, tá? Entendeu? Essas informações de pavis, de price action, eu uso mais depois que eu estou no trade, tá? A entrada normalmente eu vou pela Finance. Só alguns casos que eu misturo com outras coisas. Mas o ficar no trade, aí você tem que ver outras coisas para você ver se você fica ou não, tá? Vamos ver aí se aparece força compradora. Uma coisa, pessoal, que durante muito tempo eu me confundi. Só deixar pavio para baixo não é sinal de força compradora, tá? O ideal é que deixe o pavio e a vela termine, no caso, verde, porque aí vai estar mostrando que os compradores ganharam aquela batalha. Mas se ele deixa pavio, mas ele termina vermelho, significa dizer que mesmo com o pavio os vendedores estão ganhando espaço. Está descendo o preço, entendeu? Então tem essa situação que antigamente eu olhava muito assim, deixou pavio, vai reverter. Então é assim que funciona, tá? Mais uma salvaguarda. Tudo que eu estou falando aqui é minha opinião baseada na minha vivência de mercado. Então eu não tenho nenhum interesse em catequizar ninguém ou ensinar alguém a operar ou ser o dono da verdade, muito menos. Como eu digo, esse canal é apenas para mostrar as minhas operações, né? Baseado no meu operacional, naquilo que eu aprendi, naquilo que eu acredito. E vocês vão ver tudo, tá? Que é live. Então se eu tomar fumo aqui, vocês vão ver aqui, tá? Não vai ter negócio de edição, de corte, vocês vão ver tudo, tá? Porque como eu disse, eu não tenho intenção de vender nada para vocês, curso nem nada. Então também não tenho por que esconder as derrotas, né? Então, meu objetivo aqui não é virar nenhum tipo de guru, né? Então, essa é uma vela de força compradora, tá? Você vê que ela deixou o pavio embaixo, pegou força para cima e encarou o pavio da vela anterior, tá? Então é uma vela de muita força compradora, tá? Vamos ver se ele consegue fazer agora o movimento de alta, fazer a máxima, né? Porque aí ele fazendo a máxima, aí ele vai estar mostrando que ele vai querer buscar o 32,70 e provavelmente a vela de M30, de M15, né? Vai terminar um verde forte, né? Mostrando força. Que é o que a gente está buscando. A gente está buscando aqui uma resposta, tá? Eu não estou torcendo para subir. Eu quero só uma resposta. Vai subir ou você vai cair? Porque aí, baseado na resposta que ele me der, eu vou tomar uma decisão. Eu vou cair fora ou eu seguro o trade? Vocês estão entendendo, né? É diferente de sobe, sobe, sobe. Isso daí é uma coisa, tá? O meu aqui eu vou respeitar a decisão do mercado, tá? Mas eu preciso só que ele me diga o que ele vai fazer para me saber se eu vou segurar esse trade, entendeu? Porque tipo, se ele subir aí, mesmo encerrando a live,
eu vou ficar na operação, tá? Se ele subir, se por N15 ele terminar acima do 63, eu vou segurar a operação, tá? Eu vou encerrar a live e tal, mas eu vou segurar a operação. Agora, se por M15 ele termina, não rompeu o 63, aí eu não tenho por que segurar a operação, eu vou cair fora da operação, tá? Eu vou encerrar a live e cair fora da operação. Um cuidado, pessoal, para vocês terem quando forem operar, tá? Não entrar no meio do movimento, tá certo? Então, tipo, às vezes a pessoa vê, ele está subindo, eu vou comprar, tá? Onde você está comprando e onde você está vendendo é muito importante, tá, pessoal? É muito importante, não é pouco não, tá? Não adianta você só, eu vou comprar porque ele está subindo. Há uma grande chance de você terminar comprando um topo e você sofrer, tá? Então, assim, procurem sempre ver as operações e entrar nelas no momento mais propício, tá? Que você vê que uma operação dessa, onde ele foi, voltou, tá indo devagar e tudo mais, mas como o meu take, minha entrada foi lá embaixo, foi muito bem colocada, eu posso me dar o luxo de segurar esse trade um pouco mais, sofrer um pouco mais, deixar ele andar contra mim um pouco mais, entendeu? Já se eu não tivesse dado essa entrada lá embaixo, eu não poderia estar fazendo isso, tá certo? Então tem que ter esse discernimento de não ficar, deu duas velas gigantescas aqui para compra, eu vou comprar porque ele vai subir, tá? Vocês estão vendo aí nesse momento acontecendo. Então ele deu uma vela que eu mesmo falei para vocês de muita força compradora, entendeu? E agora ele está dando uma vela de igual tamanho vendedora, entendeu? Devolvendo o movimento de compra que ele tinha feito, entendeu? Então você tem que ter essa noção. Aí o cara viu essa vela, comprou no topo dela, esse cara já está desesperado nesse momento, com medo de ter comprado topo, porque se ele cair daí, é exatamente o que a pessoa fez, ela comprou o topo, entendeu? E a regra básica do mercado é compre fundo e venda topo, né? Não é o inverso. Por M5, cara, muita força, tá? De ambos os lados, ele ainda não está definindo, tá? Para onde vai. Na verdade, se você pegar nas últimas 2, 3 horas, ele não sabe o que fazer também. O mercado está muito empatado. Você vê que está dando muita vela espremida, muito pavio, tanto para cima como para baixo, o que mostra a indecisão do mercado. O mercado não sabe ainda o que ele quer, tá? Aí pode ser que ele vá ficar esperando até mesmo a abertura do mercado americano, as notícias que vão sair nos Estados Unidos. Tem vários fatores aí que o mercado pode estar aguardando, tá? Mas nesse momento mesmo, muito pavio para tudo quanto é lado, tá? Operações estão bem. Não há um rumo claro ainda do mercado, tá certo? Ao final dessa vela eu vou encerrar e amanhã à noite eu abro nova live sem problema nenhum.
Isso também é muito comum, tá, pessoal? Essa coisa de deixar o mercado americano ditar para onde vai, tá? Isso é muito comum. É um mercado global, então às vezes os players que estão na Ásia, que estão na Europa, eles também não têm uma visão clara do que vai acontecer com o ouro, entendeu? Então eles não querem chegar e dizer, eu vou comprar ouro à torta e à direita, mas aí chega lá no mercado americano, a galera vai e vende, entendeu? E derruba o preço, entendeu? Então os próprios players desses mercados, eles sabem que não tem como concorrer com o volume que o mercado americano injeta no mercado. Então eles podem estar fazendo isso para realmente esperar, ver o que, que vai dar, entendeu? Aí vão ficar cozinhando o galo aí até chegar no horário do mercado americano decidir o que, que ele quer fazer, tá? Tem que ter muita paciência, tá? Tem que ter essa noção. Eu tô falando isso, não, eu já entrei, tá? Porque eu entrei lá embaixo, mas tipo assim, eu tô falando isso para aquela pessoa que tá olhando uma operação dessa, que está indecisa, que está indefinida, pavio para os dois lados, e aí a pessoa às vezes fica naquela coisa, eu vou comprar ou vou vender? Amigo, nesse momento não dá para dizer, tá? Então quando não dá para dizer, o que você tem que fazer é não fazer nada, tá? A gente tem que ter essa capacidade como trade de não fazer nada. Não fazer nada é melhor do que fazer besteira, tá? Que aí faz besteira e aí você vai e aí é punido. E o ouro ele pune de verdade, tá? O ouro ele é impiedoso. Claramente ele tem uma região ali no 3264 ali, 3265, tá? Que nesse momento o ouro não está sendo capaz de romper, tá? E aí é ver onde é que ele vai conseguir ter mais força, né? Se ele vai conseguir, se como ele não está, porque também o que é que pode acontecer? Os players da compra verem, desistirem, chegar e dizer, realmente não vai dar para romper agora, vamos deixar vender e aí vai despencar e a gente entra para compra só mais tarde, né? Quando tiver volume comprador para a gente ganhar essa região, tá? Isso daí também é muito comum de acontecer, tá certo? Mas é isso aí. Essa vela está se encerrando, pessoal. Essa foi a primeira live. Não sei se ficou legal, acho que ficou bastante atrapalhada, mas vai ficar legal com o tempo, com a experiência, com novas lives. E eu espero que em breve a gente tenha pessoas ao vivo para a gente estar trocando ideia, que aí fica mais legal ainda. A gente vai ter o meu parceiro, que é o Elis, que vai estar junto. Mas em breve eu espero que tenha audiência também, a gente querendo conhecer, aprender sobre Forex, sobre o ouro, tá bom? E é isso aí. Forte abraço aí para todo mundo, pessoal. E um ótimo dia, né? Já são 4h30 da manhã, muita gente já está acordada, muita gente já está trabalhando, mas todos estão já tomando café para ir trabalhar e por aí vai. Abração, tudo de bom, tá bom?